Alô, sou o pastor Sandro Gomes e estamos aqui no nosso canal para, mais uma vez, trazer uma mensagem. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, ative aí o sininho para, das ativações para saber dos novos vídeos, como também queremos saber a sua opinião. Louvamos ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade. Hoje é considerado o Dia da Reforma, 31 de outubro, porque há mais de 500 anos atrás aconteceu a Reforma, no dia 31 de dezembro de 1517. Um frade, um monge, ele se deparou com um texto das Escrituras. Ele começou seus estudos, Martinho Lutero, com 13 anos. Com 18 anos, praticamente ele havia se graduado em filosofia, prosseguiu os estudos, se tornou doutor em filosofia, doutor em teologia. Mas na época de Martinho Lutero, a Bíblia custava um ano de trabalho. Então, nem todos tinham acesso às Escrituras Sagradas. Mas chegou às mãos de Lutero as Escrituras Sagradas. Então ele se deparou com este versículo que quero ler, lendo a Epístola aos Romanos de São Paulo, que é considerada a catedral da fé. No capítulo 1 e no versículo 17, Lutero estava lendo este texto que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lutero, ele tinha uma devoção muito grande por uma mediadora. Uma certa feita, numa tempestade muito grande, Lutero começou a clamar pela sua mediadora, porque Lutero aprendeu, no período medieval, todas aquelas práticas que faziam parte dos dogmas, das tradições da igreja, e ele, que havia perdido um amigo, ficou muito pensativo no que diz respeito à eternidade. Até que, lendo a Epístola aos Romanos, Lutero se deparou, como diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, ou seja, no Evangelho, foi o versículo que li anteriormente, o 17, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Da fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque lá no capítulo 5 desta mesma carta, no versículo 1, está escrito: sendo, pois, justificados pela fé em Jesus, pela fé na obra redentora, vicária, ou seja, substituta, Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então Lutero compreendeu e viu que as indulgências ratificadas por Leão X, cujo emissário ele havia enviado pela Europa, pregando as indulgências. E se dizia, se seu amigo está no purgatório, que foi um dogma que surgiu na igreja, sistematizado por Gregório o Grande, na hora que você contribuir para a construção da Basílica de São Pedro, o teu amigo que estiver lá no purgatório vai ser tirado imediatamente. Então, as 95 teses de Lutero justamente têm por objetivo principal combater as indulgências.
Porque a salvação, aí que surge as 5 solas da reforma protestante. Ou seja, só a fé, é só mediante a fé no sacrifício de Jesus que nós recebemos a paz e podemos obter a paz com Deus. Esta paz é judicial. Todos os seres humanos nascem em pecado, como está em Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Mas aí vem também só a graça. Foi a graça de Deus, o Deus da graça, o Senhor, Jeová, o Senhor, que foi resgatar Adão, porque ele disse: Adão, onde estás? Ah, eu vi a tua voz no jardim e me escondi porque estou nu, porque ao pecar, Adão perdeu a glória de Deus, a comunhão, a amizade que Deus tinha com ele todos os dias, mas o pecado afastou o homem de Deus. Entrou a culpa, o temor, o desespero, e foi o próprio Deus que ali, inclusive Adão estava vestido com vestes, com folhas de figueira, que são as superstições, os dogmas, as tradições que não se coadunam com o que diz a palavra de Deus, as Escrituras. Então, vieram as 5 solas da própria, vamos assim dizer, no propósito da reforma, só a fé em Jesus. Agora não era mais em Santa Ana, porque na verdade surgiu muita coisa do paganismo, se introduziu na igreja, porque a própria Maria, que foi uma virgem agraciada, ela mesmo disse, quando recebeu a mensagem do anjo Gabriel: a minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Eis aqui a serva do Senhor. Porque Maria foi uma virgem agraciada e foi mãe da natureza humana do Filho de Deus, não da natureza divina, porque Jesus, em Isaías 9,6, é declarado que ele é o Pai da eternidade. É o Filho de Deus, coeterno com Deus Pai. Portanto, em hipótese alguma podemos afirmar, porque não tem respaldo bíblico, que Maria intercede por nós. Não, não. Mas na Epístola aos Romanos, na Epístola aos Hebreus, está escrito que é o Filho que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno e que intercede por nós. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então Lutero compreendeu que é só pela graça que o homem é salvo, mediante a fé. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que a salvação não vem pelas obras, para que o homem não venha ficar orgulhoso, se glorie, mas é pela graça, favor imerecido, mediante a fé no Senhor Jesus. E a terceira sola da reforma é só Cristo. É a fé em Cristo. Não é a fé no santo X ou no santo Y, mas é a fé em Jesus Cristo. Por isso que antes de Lutero veio John Hus, que foi queimado em praça pública, porque se respaldou, inclusive, nos escritos respaldados nas Escrituras, os escritos de John Wycliffe, a Estrela da Alva, que traduziu as Escrituras para a língua inglesa, pois justamente John Hus concordou com John Wycliffe, considerada a Estrela da Alva, e se baseou na primeira epístola pastoral de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando está escrito no versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O mediador não é o Papa, não é o cardeal, não é o arcebispo, não é o bispo, não é o pastor, não é o diácono, não é o santo X, nem o santo Y,
nem o pregador que está agora trazendo esta mensagem aqui no canal. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade, outro artigo definido. E eu sou a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Em Jesus como caminho, nós temos orientação. Em Jesus como a verdade, nós temos iluminação, porque Ele é a luz do mundo. E em Jesus como a vida, nós temos inspiração e, por conseguinte, a vida eterna. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não morra, não vá perdido para a eternidade. Não existe esse dogma do purgatório que nem está nas Escrituras. Isso surgiu no período medieval. E, na verdade, a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro purgatório está lá em Hebreus, no capítulo 1, quando diz que o Senhor Jesus ele já realizou a purificação completa. Quando se crê na eficácia do sangue dele, a Bíblia diz que o sangue nos justifica, que o sangue nos liberta, que o sangue nos santifica, que o sangue, aleluia, nos concede a vitória. Portanto, a primeira sola tem a ver com a fé, a segunda tem a ver com a graça e a terceira com Cristo, porque só Cristo pode salvar mediante a sua graça. E a quarta tem a ver com as Escrituras. A partir da reforma veio a proeminência da palavra de Deus. Lutero disse uma certa feita: a palavra de Deus, as Escrituras, não é antiga nem moderna, ela é eterna. Oh, aleluia! As Escrituras, a palavra de Deus é um livro perigoso para a incredulidade, porque a confunde. Para o mundo, porque o condena. Para o pecador, porque o acusa. Para as falsas religiões, porque a desmascara. Para Satanás, porque o destrona. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E a quinta sola é que é tudo para a glória de Deus. A Deus seja toda a glória por esta magnífica salvação através de Cristo Jesus. Portanto, só a fé, só a graça, só Cristo, só as Escrituras, e é tudo para a glória de Deus. Deus abençoe. Eu quero agradecer pela sua atenção. Se ainda não se inscreveu, é rapidinho, se inscreva aí no canal. Divulgue, por gentileza, este vídeo e que Deus vos abençoe. Amém.